Bom, bom dia, pessoal do Zoom, pessoal aqui. A gente já vai iniciando, já colocamos para gravar, já estamos um pouquinho atrasadas, né? Então, vamos fazer o nosso último encontro do semestre. Eu vou iniciar terminando, né, a última lição ficou faltando, que é a lição 3 e ficou faltando o item 3 e aí a Priscila entra na lição 4. Então, acho que sem muitas delongas, não é? Vamos lá. Só relembrando que o nosso calendário de agosto já está ok, daqui a pouco a gente vai, de agosto não, do segundo semestre, e que a gente vai terminar hoje um pouquinho antes das 10, então vai ser mais curto, porque em seguida temos o Daniel para o seminário da Ruth, tá? Bom, o item 3, então, na minha versão, está na página 43. Ele, ele vai iniciar assim. Quero acentuar agora que, daí, o correlativo do sujeito não é mais, então, da ordem do outro ou do grande outro, né, enganador, mas da do outro enganado. Ele chegou em Descartes, né, para dizer que em toda a dialética dele, né, até chegar no penso, logo sou, ele chega à conclusão de que tem que haver um outro não enganador, no caso Deus, né, para que as premissas dele estejam corretas, não é? E mas Lacan está aqui dizendo que não é bem isso, né? Não é o grande outro que engana, né? Mas trata-se aí de um grande outro enganado. Tanto que, pelo capítulo, ele vai chegar na histeria, para dizer da posição, por exemplo, da histérica quando faz sonhos para agradar o analista, não é? Bom, no segundo parágrafo. Ora, isto não perturba Freud, porque é justamente o que é preciso que se compreenda, especialmente quando se lê o primeiro parágrafo desse capítulo, referente ao esquecimento dos sonhos. Que haja um grande outro enganado, isso não causa embaraço a Freud. Não sei se vocês lembram, também eu cheguei a dizer que o Lacan fala que Freud e Descartes, eles vão juntos até um certo ponto, né? Até a questão da certeza. Mas nisso de prever um outro que não engana, nisso eles se separam. Porque Freud né? Creio que Freud está levando em conta aqui, de algum modo, o furo. E o que é que Freud diz no primeiro parágrafo do Esquecimento dos Sonhos, que está na interpretação dos sonhos, que é a referência que ele faz aqui, né? Diz assim: sugiro, por conseguinte, que nos voltemos primeiro para um tema que levanta uma dificuldade até agora não considerada, mas que, não obstante, é capaz de jogar por terra todos os nossos esforços de interpretação dos sonhos. Já se objetou em mais de uma ocasião que, de fato, não temos nenhum conhecimento dos sonhos que nos dispomos a interpretar, ou, falando mais certamente, que não temos nenhuma garantia de conhecê-los tal como realmente ocorreram. Esse é o primeiro parágrafo, e é a isso que o Lacan faz referência aqui. Quer dizer, a gente não tem do que o sujeito está contando do sonho, a gente não sabe até que ponto ele está criando ali na hora, de fato, uma lembrança. Entretanto, esse é o capítulo em que Freud vai dizer que a gente tem que tomar o texto do sonho como escritura sagrada. Não é com essa, tipo assim, ah, mas foi assim, não foi. Esse ponto, o ponto em que o sujeito esquece é justamente aquele ponto, ou que ele titubeia, ou que quando vai contar de novo, ele muda ali uma palavra, é o ponto que se fica atento. Não para procurar verdade ou mentira, né? Mas para procurar para onde que o significante está levando, digamos, né? Que o significante é o que representa o sujeito. Porque tanto a verdade como a mentira, no segundo semestre,
A gente vai iniciar falando de um texto de Freud muito bom. Eu acho engraçado, porque lá no canal, né, no meu canal, A Companhia do Freud, eu começo toda vez dizendo, gente, esse texto do Freud é muito especial para mim. Então, esse também, que, né, é muito especial, que é recordar, repetir e elaborar. É um texto curto, super denso, e Freud diz lá, inclusive, porque aí é que tá, na mentira também está a verdade, porque a verdade é de outra ordem. A verdade não tem a ver com a verdade factual, ah, aconteceu assim ou assado. Vamos lá perguntar como é que aconteceu de fato. Essa verdade jornalística, talvez, que a gente quer saber das notícias, né? E que também não chegamos lá, né? Os jornalistas nem sempre, enfim, sempre tem a subjetividade de cada um, mas não é essa a verdade. Então, na mentira, e lá no texto, nesse texto, Freud diz, nas lembranças encobridoras e nas falsas memórias, que quem faz análise sabe que às vezes você tem uma memória que é completamente falsa, porque você foi lá conversar com sua mãe, com não sei quem, e falou, não foi assim, não era você, era fulano, por exemplo. Não foi desse jeito, foi de outro. Aí você vai dizer, então, isso não tem sentido, você joga fora? De jeito nenhum. A questão é por que que você criou essa lembrança falsa? E Freud vai dizer que nas lembranças encobridoras e nas falsas memórias está um resumo da neurose do sujeito, da neurose infantil. Porque se é uma criação sua, então é mais seu do que a própria memória. Você criou daquela forma. Por quê? Então, isso diz uma verdade sua, né? Então, não importa se factualmente aconteceu dessa forma ou de outra. Importa que aquilo, por que que o sujeito criou aquela lembrança daquele jeito? Por que que ele construiu? Por que que ele tapou os furos da lembrança daquela forma, né? Aquele conteúdo. E aquele conteúdo é de significantes, né? Ainda que sejam as imagens que o sujeito vai significar para contar. Então, é na teia dos significantes, porque no Lembranças Encobridoras tem um exemplo, né, de um cara que assim que tinha coisa da flor amarela, o vestido, e aí ele vai percebendo na análise que é uma lembrança falsa, né, mas que ele construiu para poder colocar certos elementos, e esses elementos são significantes, né? É, isso a gente sempre frisa assim para mostrar como Lacan vai extrair a sua construção lá de Freud, né? E seguindo o que a Pri disse, aqui no texto ele vai dizer: será preciso liberar-se de apreciação do que é certo e do que não é certo. Aí virando a página. A mais tênue indicação de que algo entra no campo deve fazê-lo manter para nós um igual valor de traço quanto ao sujeito, né? É exatamente isso. O que a gente conta é a gente que conta, né? A gente que inventa e a realidade tem estrutura de ficção. E é muito interessante porque, principalmente quando a gente atende adolescente ou criança, os pais têm essa preocupação. Ah, não sei se ele está te contando a verdade, não sei se ele está te contando o que ele deveria contar, né? E isso realmente não tem nenhum sentido, não importa para a gente de forma alguma se aquilo é realmente o fato ou não, porque é isso a verdade do sujeito, né? Uhum, sim. Bom, é, aí ele vai falar do caso da jovem homossexual, né? E deixa eu ver se precisa ler tudo. Eu vou ler o que eu grifei aqui, mais para o final do parágrafo. O inconsciente, nos diz ele, Freud, né? Não é um sonho. Quando zombam dele para dizer, olha, veja aí, seus pacientes te enganam, fazem até sonho para te enganar, né? Freud vai dizer, bom, não, porque o Freud ele está sempre fazendo essa interlocução, né? Quando ele escreve. Lembrando que nesse momento da interpretação dos sonhos, do caso Dora, do X de suas relações com o inconsciente, Freud, as pessoas desceram a lenha na psicanálise a vida toda, mas nesse primeiro momento era uma crítica assim, nossa, que abobrinha, que besteira, que coisa mais sem sentido. Então Freud está sempre reafirmando
o ponto dele, né, nesse A momento. Marília está dizendo que eles acabaram de ler nessa quinta pelo Agro, o recordar, repetir. É, a Nathalie tinha me dito. Vocês acabaram de ler, né? Então vai ser ótimo, que daí em agosto vocês já vão estar com o texto lido. Bom, o inconsciente, nos diz ele, não é um sonho. Isso quer dizer, em sua boca, que o inconsciente pode se exercer, acho que está errado, no sentido do engano, e que isto não tem para ele nenhum valor de objeção. Com efeito, como não haveria a verdade da mentira? Essa verdade que torna perfeitamente possível, contrariamente ao pretenso paradoxo, que eu afirme, minto. Essa frase é sensacional, né? Porque quando alguém diz eu minto, está dizendo a verdade, Sim. né? Eu pensei aqui naquele quadro da verdade saindo do poço. A Lívia tem ali na sala, a Lívia Simone. A, É a linda. Sloane tem É, também. Mas depois vocês procurem, assim, para a gente não se delongar tanto. Mas essa história de como a mentira engana a verdade, deixa ela lá no poço nua e sai a mentira sai com as roupas da verdade. A história, em resumo, é essa. E aí a verdade nua e crua ninguém quer ver. Mais ou menos essa a moral. Mas como a Priscila estava falando, eu me lembrei dos termos assim, na dialética, quando a gente fala que todos os momentos dialéticos são verdadeiros, né? Então, há a verdade na mentira e a mentira na verdade, mais ou menos isso. Simplesmente, Freud, nessa ocasião, deixou de formular corretamente o que era o objeto tanto do desejo da histérica quanto do desejo da homossexual, né? Lacan faz uma criticazinha. Ele se deixou ultrapassar e o tratamento foi interrompido, foi rompido. e nesse caso da jovem homossexual, tem um, tem um, é, tem uma crítica muito forte das polícias. Esse caso. Fala alto aqui, senão acho que eu Ah, não escutei. no caso da jovem homossexual, eu não sei se todos se recordam do caso, mas então é um caso de uma jovenzinha que chega depois de uma tentativa muito séria de suicídio, porque ela se joga em um tipo de fosso que era onde não era fosso, era onde passava o trem, né? Então, foi uma tentativa séria, porque realmente, se o trem estivesse passando, ela teria de fato ido, uma passagem ao ato aí, né? E ela faz isso depois que ela estava assim, ela pegava na mão de uma dama, na época, uma prostituta, se não me engano, e ficava passeando com essa mulher na frente do pai, né? Ela estava nessa coisa da homossexualidade e essa coisa principalmente de mostrar alguma coisa para o pai. O dia que o pai tem um olhar para ela de desprezo, enquanto ela está incomodando o pai, ela continua com isso. Mas aí duas coisas acontecem meio simultaneamente. O pai tem um olhar de desprezo para ela, e a dama olha para ela e diz: Olha, parar com essa besteira de você ficar aqui, eu e você, né? Vamos parar com isso. E nesse momento ela se joga, né? Ela cai. Ela cai. E aí ela vai para o Freud, o pai quer que ela. E ela é extremamente. Ela fica desfazendo da psicanálise o tempo todo. Freud teve dificuldade com esse tipo de transferência, porque daí Freud ia dizer as coisas, ela falava, interessante. Do tipo, né? Grande coisa. Exatamente. Ela tem um jeito assim. E Freud é o terceiro, então. Isso que Lacan diz em algum momento, eu não sei em que momento específico, porque Lacan retoma esse caso da jovem homossexual muitas vezes. Freud é o terceiro a deixá-la cair, porque Freud não quer mais atendê-la. Freud encaminha ela, né? É, então, Freud é criticado nesse caso por conta disso também, né? Pela dificuldade dele de suportar
essa transferência, essa coisa do feminino também, que é uma coisa que Freud só foi dar passos assim mais importantes lá por volta de 1930, depois de 1925, vamos colocar. Então, aqui ainda eram os começos, ele não tinha ainda uma compreensão dessa coisa do édipo feminino. Então, é isso. E nem do que Lacan vai colocar assim como a outra mulher para a histérica, né? Eu acho que essa lição é interessante aqui, e o que ele aponta é a relação do desejo, aqui, né? Do desejo da histérica com o desejo do pai, de um desejo colocado aí para sustentar o desejo do pai, e que passa pela identificação com a outra mulher. Então, no caso da Dora, tem quatro, né? Tem o pai da Dora com a senhora K, o senhor K e Dora. Aí ela tá lá toda reclamando que, ai, meu pai tá me oferecendo porque ele tá com a senhora K, né? Mas ela sustenta o desejo do pai, né? Como é que a histérica deseja por procuração? Ela vai sustentar essa cena, digamos assim, se deixando flertar aí pelo senhor K para sustentar o desejo do pai. No momento que o senhor K fala não, eu não tô nem aí para minha esposa, eu quero você. Aí é, a cena ali se desfaz, né? Porque o interesse dela, o enigma para ela é essa mulher que o pai deseja. E que esse homem deveria, tipo, estaria tudo certo se esse marido tivesse desejando a senhora K, né? Ela ia continuar na posição. Porque ela tem, Freud diz, é engraçado que ele não percebe isso, mas Freud era muito genial, porque ele diz no texto, eu estava retomando um pouquinho ontem, ela tinha uma veneração pela senhora K. Dora, ele usa esse termo, uma veneração pela senhora K. Então, o que ela queria que mistério sobre o feminino, a senhora, né, existe um mistério sobre o feminino para todo mundo, a senhora K tem a resposta. Meu pai deseja a senhora K. Como assim o marido da senhora K não deseja ela? Como assim? Né? Então, Se ela é a mulher, se ela é a mulher. ela é a mulher desejável, aquela que a histérica coloca como a que sabe, a que tem, a que faz, enfim. Então, senhor K, veja, né, a dificuldade. Jura que tá bacana. Quando você não prolonga a minha mulher, significa nada. É você que significa alguma coisa para mim. E nesse momento, ela dá um tabefe nele e acaba a história aí de aceitar. Então, veja, né, senhor K, exatamente, achando que com essa ele ganhava a moça e foi o oposto. Sim. Então, bom, deixa eu ver a hora ali. 9. Tá bem, não estamos tão Não. disparatada. A complacência tão manifesta de Dora para com a aventura do pai, com aquela que é a mulher do senhor K, que ela o deixe fazer-lhe a corte, é exatamente o jogo pelo qual é o desejo do homem que lhe é preciso sustentar, né? E o outro aqui, no caso, é o pai. Também a passagem ao ato, a bufetada da ruptura, logo que um deles, o senhor K, lhe diz não, eu não me interesso por você, que ele diz, não é que ele diz eu não me interesso por você, que é o que a gente pensa, né? O que a gente está dizendo, a gente pensa muito linearmente e acha assim, claro que ela vai querer que ele se interesse por ela, e não é bem aí onde estava o desejo, né? Mas eu não me interesso por minha mulher, é isso que mostra que lhe é preciso que esse laço seja conservado preso a esse elemento terceiro que lhe permite ver subsistir o desejo de todo modo satisfeito. Também o desejo do pai, que ela favorece enquanto impotente, como o desejo dela mesma de não poder se realizar enquanto o desejo do grande outro, né? O pai é mantido na impotência. Na experiência, seguindo aqui no outro parágrafo, na experiência da histérica, para fazê-la situar em seu justo nível, o desejo do homem é o desejo do grande outro.
Eu fiquei pensando, né, no Hamlet, presa do desejo da mãe, a Dora presa ao desejo do pai, enfim. É para o desejo do pai que a homossexual acha uma outra solução. Esse desejo do pai desafiá-lo, né? Como a Priscila falou, ficar lá passando, mas só funciona enquanto o pai fica puto da vida, Se o né? pai nem liga, então. Indo para o final do primeiro parágrafo da 45. Literalmente, ela não pode mais conceber, senão abolindo-se, ela caindo, a jovem homossexual, a função que tinha, a de mostrar ao pai como se é um falo abstrato, heróico, único e consagrado ao serviço de uma dama, né? Mostrando ao pai como se ama. Como se ama uma mulher, exatamente. O que faz a homossexual em seu sonho, enganando Freud, é ainda um desafio concernente ao desejo do pai. O Senhor quer que eu ame os homens? O Senhor terá isso quanto quiser, sonhos de amor pelos homens. É o desafio em forma de derrisão. Chega a ser patético que ela sonhasse com homens para poder dizer, ah, tá bom, Freud, você quer que eu seja, né, Sexual. Você fica enfim. insistindo nisso, então tá bom. É. E o Freud escutando a Dora e pensando, nossa, ela está interessada no senhor K. Enfim, quando venera, quando o olhar, né, dela, o olhar desejante, digamos, está voltado para essa mulher que tem o enigma da feminilidade, né, do que seria ser mulher. Seria ser mulher. E é interessante porque tem um trecho do texto do Freud, que eu adoro, que aí ele diz de uma outra cena, né? Em que ele dá um beijo nela, assim, aos 14 anos, não é essa cena, uma outra. E aí que ela sente ácido. E daí, Freud é engraçado nesse momento. Veja, o Freud estava nos começos, ele atendeu, ele acabou o atendimento com a Dora em 1900. Vejam só, no momento que ele publica a interpretação do sonho. Então, ele estava muito nos inícios, evidentemente. Aí ele diz: olha, eu mesmo conheço o Sr. K, porque quando o pai dela veio se consultar comigo lá atrás, mas o pai tinha uma coisa física, né? E foi se consultar com Freud. E depois, e aí Freud resolve, vê que não é uma coisa psicológica, que era uma coisa física, resolve o problema dele. E aí, mais pra frente, ele traz então a Dora, quando a Dora estava precisando. E aí ele diz: quando o pai dela foi se consultar comigo, o senhor K foi junto. E eu mesmo conheci, ele era um homem muito bonito. Eu pegaria. Dora sentia esse asco, né? Freud nos inícios aí. Bom, o último parágrafo. Da próxima vez abordaremos o conceito de repetição, perguntando-nos como concebê-lo, e veremos que é pela repetição, como repetição de decepção, é sempre um encontro, cara, é sempre tipo, você vai e não realiza a apoteose, né? Que Freud coordena a experiência, enquanto que decepcionante, com um real que será daí por diante, no campo da ciência, situado como aquilo que o sujeito está condenado a ter em falta, mas que essa falta mesmo revela. Bom, uma condenação. Eu penso assim, aqui nesse final, ele tanto retoma o que foi dito, como já dá linhas do que vai ser desenvolvido aqui para frente. Então, eu tinha pensado de entrar no. O que você acha? Pode ser. Eu só tinha marcado uma coisa aqui, ó, nessa página 46, ó, Diga. num parágrafo que começa com a experiência. A experiência lhe demonstra depois que, no que diz respeito ao sujeito, ele encontra limites, que são a não convicção, a resistência, a não cura. A rememoração comporta sempre um limite, e sem dúvida podem obtê-la mais completa por outras vias que a da análise, mas elas são inoperantes quanto à cura. Isso aqui é muito bom, que é o que ele entra depois, né? E é o que ele vai falar também
nesse texto, recordar, repetir e reelaborar, porque Freud lá ele diz assim, era muito mais fácil conduzir um tratamento pela hipnose. Nós vamos falar para frente, mas já vou pegar o gancho aqui. É muito mais fácil conduzir, ser o condutor desse tratamento, né? Ser o médico, o psicólogo que faz isso. Por quê? Porque é aquilo de como quando as pessoas leem um livro de autoajuda. As pessoas que são hipnotizáveis, nem todas são, mas elas têm aquele, nossa, e saem felizes da vida, ainda que isso não tenha uma efetividade, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, né? Mas sugestiona. Mas sugestiona. Então, Freud diz isso, é mais fácil conduzir uma análise, ser um psicanalista, né, e conduzir suas análises é uma coisa muito mais difícil. Porque o que o sujeito faz é repetir, e é repetir isso do fracasso o tempo todo, e repete isso, inclusive, como analista. Então, é difícil. É o que a Dominique diz lá, que a clínica é um lugar de desassossego. Freud está dizendo isso já lá no Recordar, Repetir e Elaborar, que é um texto de 1914, ou seja, é um texto ainda também mais nos inícios, nem tanto, né? Mas, enfim, ele já está dizendo, não é fácil conduzir um tratamento. É Eu difícil. achei bonito como você colocou, né? Porque assim, aí a gente tem que suportar a repetição do fracasso, né? Seja o fracasso do encontro amoroso, do encontro, seja o que for. Porque a história pode mudar muito, né? Mas os significantes que bordejam, a gente leva anos para perceber, mas eles estão lá. Inclusive, nesse texto, Freud diz assim, é preciso suportar uma piora do paciente. Ele começa a análise e ele piora. Olha só, veja que coisa difícil. E pensando nisso, e ele se queixa mais, e ele vai dizer, porque isso aqui não está funcionando, porque parece que agora eu estou pior. Para dizer, essa piora é essencial porque ele precisa repetir com o analista todos os seus sintomas, os sintomas de uma vida toda, né? Então, Freud, aí ele diz, parece de primeira vista que o tratamento então não está caminhando. Ele diz de jeito nenhum. Ele está caminhando sim, porque é assim que é um tratamento psicanalítico. E pensando aqui, né, o que segura com essa piora é a transferência, porque ao mesmo tempo você falando, eu pensei em tempos neoliberais, né, que a gente quer uma pressa e que a gente tem uma moda de tratamentos para todo tipo, desde saúde mental, enfim. Eu tenho visto muito as discussões, as pessoas fazendo terapia com inteligência artificial, enfim. É, mas eu acho que o que segura o sujeito aí, apesar dos fracassos, é a transferência, né? Sim, É importante. Mas tem que haver transferência com a psicanálise, né? Assim, digamos, do entorno com a psicanálise, isso é sim, importante. sim. E na 47 aqui, a partir de uma pergunta aqui, ele diz uma coisa muito legal também, que eu acho uma frase no final, né? Mas aqui, ó. A angústia é, para análise, um termo de referência crucial. Porque, com efeito, a angústia é o que não engana, mas a angústia pode faltar. Na experiência, é necessário canalizá-la e, se ouso dizer, dosá-la, para não ser por ela submerso. Aí está uma dificuldade correlativa que há em conjugar o sujeito com o real, termo que tentarei cercar da próxima vez a fim de dissipar a ambiguidade que persiste a seu propósito entre muitos de meus alunos. Então, vocês vejam só, então eu falei da dificuldade que o Freud diz, porque o sujeito repete, e aí o Lacan dizendo aqui, é necessário angústia para seguir na análise. Mas essa angústia não pode ser insuportável a ponto do sujeito, mas ela não pode faltar. Então, veja que dificuldade de manejar um tratamento mantendo uma angústia necessária para que o sujeito progrida em sua análise, né? Eu lembrei de Freud em algum momento, em que ele fala que às vezes o sujeito se apaixonar no meio do tratamento tira, né? Porque aí a pessoa fica sem angústia, digamos, fica muito
As pessoas se apaixonam e a paixão, no início, é aquela coisa sem furo, né? Aquela coisa de tá tudo muito completo, e aí o sujeito não quer mais fazer análise, né? E não chega quando está acabando, né? Sem ter muita consciência que está acabando, mas combustível depois vai acabar. Aham, porque daí aí aparece de novo, então, essa coisa da angústia, né? Sim. Uhum. Então, esse quanto de angústia é necessário, e eu sempre digo isso, e acho sempre importante repetir também. Então, veja só, já que a obrigação ética de um analista, de quem ocupa essa função, é seguir adiante com sua análise e terminar a sua análise, né? A gente pode pensar que é uma constatação lógica de que as pessoas que se tornam psicanalistas, que sustentam a clínica, que vão adiante, são pessoas que foram. Não existe psicanalista que chegou. A gente vê essas pessoas que chegaram no fim de análise, não sei o quê, são pessoas que trabalham, com certeza, uma luta terrível contra a própria angústia. E foram corajosos de seguir adiante, porque é preciso coragem. Quem está na clínica vê como as pessoas às vezes se acovardam, né? Se acovardam e param a análise diante de um momento assim, né, crucial da vida, que teria que enfrentar isso da angústia com mais força, não é? Então, não tem nada de errado em estar angustiado, né? Enfim. E aí, aqui na página 47, no finalzinho, ele vai dizer assim, ó. O real suporta a fantasia e a fantasia protege o real. Essa frase eu acho assim muito forte, também enigmática em certa medida, mas o que que dá para dizer, na minha opinião, dessa frase nesse momento, né? Que a fantasia do sujeito, e aqui a gente está falando de fantasia fundamental, que é isso que você constrói para os fins de uma análise, a fantasia, o suporte da fantasia é o real. É esse encontro que a gente tem com a castração, é esse encontro com a falta, com o abismo, com a ânsia, com o sem sentido, com o horror. Então, a fantasia, ela é construída a partir desse ponto. E ela é construída para proteger o sujeito do real. Ela protege você de se encontrar. Então, por isso que uma análise demora tanto tempo, porque a fantasia, que é as posições que você ocupa diante do mundo, das pessoas, enfim, a posição que você ocupa, ela te protege desse encontro tão difícil que é o encontro com a castração. Eu fiz um texto sobre isso que está na Estilos, eu acho até que está nessa Estilos aqui, não tenho certeza. Não, acho que é naquela lá. Acho que é a psicanálise entre o saber e a verdade. Tá aqui. Ah, gente, eu queria fazer uma super propaganda da Estilos para vocês, viu? Todo mundo que é membro do fórum, as pessoas que são membros, elas recebem uma revista dessa. Só que todas elas estão disponíveis para quem quiser no site, né? E é muito legal porque você pode fazer buscas, né? Então eu mesmo uso muito o site. Depois que eu acho lá, daí eu procuro o físico, que eu gosto de ler no físico, né? Mas você pode fazer buscas, então é muito legal. Então aqui, deixa eu ver se está aqui mesmo. No texto que eu fiz que se chama Aperta o Passo ou um Passo de Cada Vez, que é sobre a minha experiência como passadora. E aí eu vou falar alguma coisa da fantasia e eu faço uma brincadeira com aquela música. É do Vinícius de Moraes a música, ou agora não sei se é do Vinícius ou é do Chico. Enfim, que é aquela. Que a fantasia que a gente pensa que é um castelo, na verdade é uma casa muito engraçada, que não tem teto, que não tem nada,
que ninguém podia. Mas é feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0, né? Para fazer uma brincadeira assim, para dizer que essa fantasia, esse castelo. E aí, quando aqui para trás alguma coisa foi dita assim, você leu alguma coisa sobre a mentira e a verdade, né? Que a mentira, que a verdade que tem mentira na verdade. Eu acho que é muito difícil também quando a gente se depara com a mentira da verdade, né? Que você sustentou uma coisa uma vida toda, Sim. que essa é a minha, isso é verdade, sim. E aí, de repente, você vê Mas é uma bobagem. que é uma bobagem. Que o castelo que você criou, na verdade, é uma casa muito engraçada, que não tem teto, que não tem nada, que não tem nada, na verdade, né? Então, enfim, pensei nisso da mentira da verdade, né? E eu não sei se porque me remeteu, Priscila, eu fiquei olhando aqui a data, né? 64, ele está entre. A gente falou de toda a expulsão dele da escola, ele está entre o ato de fundação e a proposição sobre o psicanalista da escola. Eu acho que é na proposição, é que eu olhei os outros escritos, nem o meu, nem o seu veio, né? Não. Mas o meu tá ali, você quer ver? Busco. É porque tem o parágrafo que ele vai. Então eu busco, é Tá, melhor. Que o parágrafo que ele define a fantasia como a janela do sujeito para o real, eu acho que conversa muito aqui. tá bom, então você vai lá. Aham. Lá na. Eu vou seguindo, tá? Tá. E aí, então, gente, a gente começamos, né, o capítulo aqui, a lição 4 que se chama Da Rede dos Significantes. Aqui ele vai falar no final da repetição, mas ele retoma no início essa coisa que ele está dizendo até aqui, que é do inconsciente, como ânsia, como furo. Ele retoma isso. Então a gente vai aqui para o item 1, tá? Ele diz assim, ó, da última vez eu lhes falei do conceito de inconsciente, cuja verdadeira função é justamente estar em relação profunda, inicial, inaugural com o conceito de unbegriff, aqui, que eu não sei como é que se diz, né? Essa palavra, ela é assim, ó, algo que não pode ser totalmente compreendido ou aprendido. Representa a falta e o vazio no cerne do inconsciente. Então, é isso que significa essa palavra, tá? E a outra, né, ou de begriff, que é o conceito, que não pode. Então, tem o conceito, aquilo que você consegue aprender e o que você não consegue aprender, né? Então, ele disse assim, ó. Então, do inconsciente, cuja verdadeira função é justamente estar em relação profunda, inicial, inaugural com esse conceito de ambeglyph, isto é, de corte, isso que a gente não consegue aprender. Esse corte eu liguei profundamente à função do sujeito como tal, do sujeito em sua relação constituinte ao próprio significante. Show? Tá. No próximo parágrafo aqui, ó. Não cessei de acentuar em minhas exposições anteriores a função de algum modo pulsativa do inconsciente, a necessidade de desvanecimento que lhe parece ser de algum modo inerente. Tudo que, por um instante, aparece em sua fenda, parecendo ser destinado, por uma espécie de preempção, a se cicatrizar, como o próprio Freud empregou metáfora, a escapulir, a desaparecer. Então, ele ressaltando de novo que o inconsciente é isso, que aparece e desaparece. Aparece como falta, cicatriz. E vocês devem se lembrar de como é importante, como o Quiné fala isso, eu acho que nos 4 mais uma condição de análise, como as primeiras sessões, Freud diz isso também, como as primeiras sessões são importantes. E tem coisas que aparecem nas primeiras sessões e que o sujeito, com anos de análise, não retoma. Demora anos para ele retomar uma coisa que apareceu lá na primeira sessão, não é? Porque o inconsciente é isso, essa coisa que se esconde, aparece, se esconde, aparece. Então, cada vez, eu digo muito isso nas supervisões, né? Quando a pessoa faz uma supervisão e aí ela diz, ah, nossa, então podia ter falado isso aqui.
isso é normal, vai aparecer de novo, porque o inconsciente é isso, né? Aparece e desaparece. Quando aparecer de novo, talvez você já esteja no momento de poder fazer uma interpretação que talvez se escapou, né, em um momento anterior. Bom, não, na verdade, era, bastava dizer aqui, né? Ele disse o real suporta a fantasia e a fantasia protege o real. E aqui ele vai, na proposição, ele está falando sobre passe, ele está falando sobre o final de análise, e aí eu acho muito bonito que aqui ele define, a fantasia, ele vai dizer assim, a passagem de psicanalizante a psicanalista tem uma porta cuja dobradiça é o resto que constitui a divisão entre eles, porque essa divisão não é outra senão a do sujeito, da qual esse resto é a causa. Nessa reviravolta em que o sujeito vê sossobrar a segurança que extraía da fantasia, que constitui para cada um sua janela para o real, o que se percebe é que a apreensão do desejo não é outra coisa, não é outra senão a de um descer. Então, aqui a gente está dizendo, ele falou em relação à ontologia, de que a gente não vai chegar no ser, né? E da fantasia como a nossa janela para o real. É esse enquadre que a gente dá, enfim, era só para fazer essa citação. E esse descer, como você leu, é muito bonito, porque ele está dizendo ali des, tracinho, ser. Isso é. Mas descer também de descer, né? Porque descer realmente queda, Descer né? do pedestal, descer lá na zona de larvas, pela qual a gente passou. Sim. Então, continuando aqui, no último parágrafo da página 49. Quando Freud compreendeu que era no campo do sonho que devia encontrar a confirmação do que lhe havia ensinado sua experiência com a histérica, e que começou a se adiantar com uma audácia verdadeiramente sem precedente, o que nos disse então do inconsciente? Afirma o constituído essencialmente não pelo que a consciência pode evocar, estender, discernir, fazer sair do subliminar, mas pelo que lhe é por essência recusar. Como é que Freud chama isso? Com o termo mesmo com que Descartes designa o que chamei há pouco seu ponto de apoio, os pensamentos. E ele retoma novamente aqui essa coisa do Descartes. Gente, o Descartes então, foi matemático, filósofo, acho que teólogo também, enfim, da França. E ele é uma pessoa que Lacan cita demais. Vocês vão ver Lacan citando Descartes, e na maioria dos seminários dele, uma ou outra vez ele está lá citando Descartes. Então, é importante que a gente entenda um pouco isso, né, do que o Descartes e que a Fran explicou tão bem no nosso último encontro, mas que a gente possa entender por que o Lacan cita tanto Descartes, né? Por que ele está tão com tantos filósofos, né? Enfim, por que esse? E aí ele pega aqui de novo, ó. Há pensamentos nesse campo do mais além da consciência e é impossível representar esses pensamentos de outro modo que não dentro da mesma homologia de determinação em que o sujeito do eu penso se acha em relação à articulação do eu duvido. E aí eu fui atrás de textos que falam disso, né? Porque daí, então, eu acho que eu vou para o texto primeiro, depois eu retomo aqui. Tem alguns textos na Estilos, um deles é o do Raul. Pega aqui para mim que eu vou. Não é essa, não, é essa aqui que está aqui embaixo. Um desses está, então, nessa aqui, que é do Raul, que ele diz assim: certeza, saber e verdade na praxis de Freud é a orientação para o real formalizada por Lacan, que é do Raul, né? Então está nesse estilos, que é a psicanálise entre o saber e a verdade. Mas eu vou comentar com vocês agora um texto que está nessa aqui, ó, que está na estilos número 40, Psicanálise, Ciência e Mal-Estar na Civilização, Desafios. O texto em questão se chama
a relação entre psicanálise e ciência à luz da equação dos sujeitos. E aí ele diz aqui, ó, a equação dos sujeitos, né? Deixa eu ver quem é aqui. É um texto do Pedro Mendonça Machado e Ana Paula Marques Lettieri Fogo. Eles dizem aqui. Dito isso, em A Ciência e a Verdade, que Lacan elabora a proposição já citada aqui. O sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência. E Lacan diz aqui de novo nesse seminário, né? O sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência, fazendo uma referência a Descartes, que inaugura essa coisa do sujeito da ciência. Descartes é um dos pensadores que inaugurou a ciência moderna, os pressupostos da ciência moderna, né? Então, vamos entender o que é isso, que sujeito da ciência que é esse, né? E aí eles dizem aqui ó, que a revolução científica do século XVI e XVII foi uma das mais profundas, se não a mais profunda revolução do pensamento humano, que é essa na qual Descartes é um dos, deve ser o, né? Não sei se é um dos ou se é o principal, né, pensador. Houve nessa revolução científica uma disseminação geral do ceticismo e do livre pensamento, consequência de um processo mais profundo e mais fundamental, no qual o homem perde seu lugar no mundo, ou dito talvez mais corretamente, perde o próprio mundo em que vivia e sobre o qual pensava. E, diante disso, teve de transformar e substituir não só seus conceitos e atributos fundamentais, mas até mesmo o quadro de referência de seu pensamento. Ou seja, há um antes e um depois da ciência moderna. E isso porque o corte da ciência inaugura um universo infinito que terá implicações tanto no saber como no ser. Então veja a importância do Descartes aí, né? Dentro dessa nossa historizante, dentro dessa noção historicizante de Poiré, Lacan pontua um certo momento do sujeito que ele considerava ser um correlato essencial da ciência, um momento historicamente definido que foi inaugurado por Descartes e que é chamado cogito. Descartes é o primeiro filósofo moderno e é sobre o cogito de Descartes e é sobre o cogito que Descartes irá sustentar toda a sua filosofia e, concomitantemente, seu método dedutivo, que culmina no favoritismo pela matemática, né? Descartes que vai dizer tudo é enganação, ele parte disso. Posso ter certeza de alguma coisa. E aí ele diz que é na matemática que a gente encontra, né? A matemática para ele é a ciência favorita. Lacan também acha isso muito importante, porque também recorre a isso de matematizar as coisas, né? E aí, quem foi fazer psicologia porque é da humanas, né? Pois é, aí Tem aquele aperto no fígado. fígado. Guardando inúmeras implicações para toda a filosofia moderna, o cogito é o ponto de inauguração do sujeito suposto por Lacan. Mas por que Lacan se refere ao cogito? O cogito é o ponto de inauguração do sujeito suposto por Lacan. Mas por que Lacan se refere a esse ponto tão específico da história? O que o cogito pode implicar para a ciência e para a psicanálise, a ponto de ser o cerne do edifício cartesiano e o advento do sujeito? Então, aí ele diz assim, por quê, né? Ele está fazendo essa mesma pergunta que eu disse aí para vocês. O sujeito cartesiano despido de qualidades. É no século XVII que Descartes inaugura, então, seu método dedutivo. Partindo de preposições gerais, extrai preposições particulares. O pensamento de Descartes, elaborado em sua obra sobre o discurso do método, que é de 1637 a 70, de 1637, dá início a um movimento conhecido como racionalismo, opondo-se ao empirismo. Ele também terá grande influência na matematização da ciência moderna, acreditando haver na matemática o conhecimento seguro e verdadeiro, que não é enganado pelos sentidos.
Então, em seu discurso, Descartes conta como estava insatisfeito com o conhecimento de sua época, que seu maior desejo era pela verdade. Ele então cria seu próprio método, que tinha uma característica fundamental: o encadeamento da dúvida. Ele diz: jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Não queria aceitar nada a priori como verdadeiro. Em busca da verdade, ele passa a duvidar metodicamente de tudo, assim, né? Por desejar, então, ocupar-me somente com a pesquisa da verdade, pensei que era necessário agir exatamente ao contrário e rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo em que pudesse imaginar a menor dúvida. Então, Descartes diz: tudo aquilo que tem alguma dúvida eu considero falso. Mas como da dúvida ele chegou à verdade, seu método leva a uma verdade da qual ele não pode duvidar, um ponto de base, onde a dúvida cessa de se inscrever diante de uma certeza que tringe sobre o próprio ato de pensar. Então, qual é a certeza dele? E isso eu achei importante na leitura desse texto aqui, porque o que o Descartes faz? Ele faz uma divisão, e aí tem um texto também do Dunker sobre isso, que é bastante bom, eu achei muito bom, mas ele faz uma divisão assim, entre a subjetividade e o saber, e o conhecimento. Veja, o fato de que eu estou pensando, isso não me dá garantia nenhuma de que o negócio é verdade. Eu posso estar pensando que vocês estão aqui interessados, prestando atenção, isso pode ser verdade ou não. Eu posso estar, qualquer coisa que eu estiver pensando pode ser verdade ou não. A única verdade, então, é que eu estou pensando. Isso não tem como, para isso, diante dessa verdade, não tem como eu duvidar disso. Se eu estou pensando, isso me dá uma certeza, independente se o pensamento é falso ou não. É nisso do pensamento que ele encontra, então, uma verdade. Diante de tudo que ele duvida, eu não duvido de que estou pensando. E se estou pensando, logo sou, né? Que é a frase lá, que na verdade, como é que é? A frase verdadeira. Não, mas é penso, logo sou, mas penso. Ah, não. Deixa eu ver aqui, porque tem uma tradução que é penso, logo existe, penso, logo sou. Ele diz aqui qual que é a mais correta, né? Mas vamos lá. Considerando que todos os mesmos pensamentos que temos quando despertos nos podem também ocorrer quando dormimos, isso é o Descartes falando, sem que haja nenhum, nesse caso, que seja verdadeiro, quando a gente está sonhando, o que a gente está pensando de verdadeiro, ele está falando, né? Resolvi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado no meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos. Mas logo em seguida adverti que, enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, que é o cogito ergo sum, é normalmente traduzido para penso, logo existo. Como nessa versão utilizada, traduzida para o português, mas a forma no original em francês é je pense, donc je suis, que se traduz por penso, logo sou. Então, a tradução é penso, logo sou. Né? Era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-las sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Então, esse é o primeiro princípio. Penso, logo sou. De que eu estou pensando, não há dúvida. Sobre o conteúdo do meu pensamento, todas as dúvidas. Mas que eu estou pensando, não há dúvida. Descartes se depara com uma coisa que lhe era impossível de duvidar. E se não haveria dúvidas disso, então ele havia encontrado a verdade que procurava. Eu sou. Da dúvida metódica, ele extrai a certeza indubitável. No interior da dúvida, isto é, sob o seu domínio, mesmo que pense falsos pensamentos e dele possa duvidar,
Ao duvidar, não posso duvidar que penso e que duvido. E nesse exato momento, uma certeza se põe, sou. Então, no momento que eu duvido, no momento que eu penso, eu sou. É essa que é a máxima que o Descartes chegou, e isso revolucionou toda a ciência. Toda a ciência moderna. Revolucionou não, deu início a tudo que a gente conhece como ciência moderna. Dessa forma, o resultado da operação cartesiana é um ser sem qualidades, que por causa da dúvida só pode afirmar sou, e não o que é este sou. Veja que interessante. Então, isso que é uma coisa, como a Fran falou, que liga Descartes a Freud, e que eu achei importante retomar, porque o Lacan retoma de novo, quando ele fica insistindo, eu acho sempre importante a gente insistir junto, né? Então, ele diz o seguinte: é um ser sem qualidades. Ah, sei lá, eu sou, sei lá, eu sou estudiosa, eu sou bacana, eu sou mãe, ou eu sou namorada, ou eu sou não sei o quê. Tudo isso não há certeza nenhuma no que eu estou falando. A única certeza é que eu penso e que eu duvido. Isso é muito importante, porque um ser sem qualidades é o vazio do ser. É o vazio do ser. Não dá para acreditar nada do que as pessoas falam. É o que Descartes diz aí. Não dá para acreditar na veracidade do pensamento. E só que diante desse vazio, que daí o Dunker também aponta, o Raul aponta, o Descartes, ele vai o quê? Ele vai dizer, não, diante desse vazio insuportável, então ele tem esse lampejo de vazio, mas aí ele vai para Deus, né? Quem é que garante a minha existência? Então ele vai para a consistência do outro, do grande outro. Deus é quem garante a minha existência. Ele tem toda uma argumentação da perfeição de Deus, enfim, né? E ele está aí numa passagem, ou ele próprio promove uma passagem, o Descartes, de um pensamento, se a gente for pensar, é, assim, de uma realidade centrada em um Deus que passa a centrar-se, digamos, no homem. Se a gente for pensar Renascimento, Iluminismo e o que é a modernidade, então a própria noção de indivíduo, né, é essa grande novidade. Então, primeiro tem que centrar-se no homem, para depois, com Freud, chegar no, no inconsciente desse homem. Mas, assim, já é uma outra centralidade, né? Deus está aí para provar que esse homem, né? Mas é ele que passa a, digamos assim, a centralidade do discurso. Então, e aí vem todo um discurso em torno da constituição do homem, do pensamento, da cognição, enfim. Pensei isso. Sim. Então, Lacan vai dizer aqui, ó. Lacan nomeará este ser ao qual não há nenhuma atribuição de qualidade de sujeito. Então, esse ser sem qualidade, no sentido assim, nada é garantia desse ser, nada no sentido assim, eu não posso ter certeza de que meu pensamento é real. Esse ser sem qualidades do Descartes, Lacan vai chamar de sujeito. E este sujeito sem qualidades é o sujeito da ciência. Por que o Descartes, então, ele inaugura a ciência moderna? Porque a partir desse momento, então, eu posso duvidar das coisas. Vejam que até então a dúvida, duvidar, principalmente dos preceitos religiosos da igreja, você não podia nem ler alguns textos, né? Os textos não se tinha acesso. Então Descartes diz, não, tudo bem duvidar, porque a dúvida é a única certeza que eu tenho do ser, né? É a dúvida. Então, isso se abre a possibilidade para a ciência moderna e suas pesquisas, e, né? Milner faz apenas elucidar aquilo que já está dito por Lacan. Esse correlato, o cogito, como momento, é o desfilamento de um rechaço de todo saber. Então, essa coisa da substância do saber, isso se desfaz a partir do Descartes, e então é por isso que a psicanálise, que Lacan vai dizer, a psicanálise só é possível porque antes houve Descartes, que chegou nessa conclusão. Tem uns comentários aqui Ah, que tá. a gente está esquecendo. Deixa eu ler aqui o da Alexandra dizendo: Descartes rompe com a filosofia escolástica, onde Deus é a verdade. Só existo se penso, quando não penso, não existo. O sujeito de Descartes é evanescente?
É, E só que aí o Descartes tolera muito isso, e daí vai para essa coisa, que aí ele começa com o gênio enganador, não sei o que lá, até chegar na ideia do Deus, né? De que Deus é que garante. mas é o cerne do sujeito sem qualidades. Sem qualidades. Aham. E o Nelson comentou: só não posso duvidar enquanto estou duvidando. Lacan, Lacan, Seminário 15. exato. Então, veja, lá no seminário 15 ele está retomando. No 14, que a gente estudou, né, no ano retrasado, também ele retoma. Em todo momento ele retoma esse momento do Descartes, essa genialidade do Descartes, né? Ó, o sujeito freudiano é o sujeito cartesiano, pois esse pensamento sem qualidades também está no cerne da teorização do inconsciente. O pensamento sem qualidades não é apropriado apenas à ciência moderna. Lacan demonstra que ele também é necessário para fundar o ciente freudiano. Por isso, as suposições de Milner sobre um parentesco discursivo e não apenas uma relação cronológica entre o momento de inauguração da ciência e o posterior surgimento da psicanálise. Essa é a descoberta de Freud, o inconsciente como pensamento sem qualidades. Da mesma dúvida cartesiana que se extrai a certeza sou, Freud não demora a concluir que se o sonho pensa enquanto a consciência encontra-se adormecida, então algo, o inconsciente, pensa em seu lugar, a sua revelia. A interpretação dos sonhos que Freud irá sustentar essa ideia de que há um pensamento no sonho que não temos consciência. E se isso é possível, é porque há um pensamento inconsciente e afirmar que existe inconsciente equivale a afirmar isso pensa. Se existe pensar, existe algo no sujeito. Então, isso pensa, isso é o nome que o Freud dá, né? Então, isso pensa, a revelia do meu consciente. Independente do meu consciente, daquilo que eu atribuo como consciência, enfim, isso pensa. Então, veja a relação aí entre Freud e Descartes. O pensamento, então, não é tributário da consciência. O pensamento não é um corolário da consciência de si, visto que no sonho também há pensamento. Freud pôde deduzir que está certo de que há um consciente, há uma outra cena, pois há pensamentos que a consciência não pensa. Novamente, também é Lacan que traz à tona esse raciocínio. E aí ele cita o Lacan, que do seminário, né? Ele diz assim: o termo maior como efeito não é a verdade, é certeza. O encaminhamento de Freud é cartesiano, no sentido de que parte do fundamento do sujeito da certeza. Trata-se daquilo de que se pode estar certo. Mas o que quer que seja, eu insisto em que há um ponto em que se aproximam, convergem os dois encaminhamentos de Descartes e de Freud. É o que a Fran já leu, né? Descartes nos diz: estou seguro porque duvido de que penso. E, diria eu, para me manter numa fórmula não mais prudente que a sua, mas que nos evita debater o eu penso. Por pensar, eu sou. De maneira exatamente analógica, Freud, onde duvida, está seguro de que um pensamento está lá. Uhum. Pensamento que é inconsciente, o que quer dizer que se revela como ausente. É a este lugar que ele chama, uma vez que lida com outros, o eu penso pelo qual vai revelar-se o sujeito. Em suma, Freud está seguro de que esse pensamento está lá, completamente sozinho de todo o seu eu sou, se assim podemos dizer. Ao menos que este é o salto, alguém pense em seu lugar. E esse alguém pense em seu lugar é o isso que pensa, né? Então, enfim, tem todos isso que eu queria trazer para vocês, não sei como que a gente está de horário, se dá para eu retomar aqui alguma coisa do seminário, acho que dá. Tá. Então, aí o Lacan diz aqui, ó, na página 50, eu diria que Freud dá um passo a mais do que Descartes. Eu diria que Freud dá um passo a mais, no terceiro parágrafo. Isso nos mostra que Freud coloca sua certeza somente na constelação dos significantes, tal como eles resultam da narrativa, do comentário, da associação, pouco importando a retratação.
Então, não importa se o sujeito diz, ah, não, não foi bem assim. Se ele disse, ele disse. E Freud coloca sua certeza nisso. Não na correção que o paciente quer fazer, mas no que ele disse. É a mesma coisa do ato falho, né? Vem o ato falho e a pessoa diz, ah, não, não, mas foi um engano, eu não quis dizer isso. Freud não se importa com a retratação, a certeza que ele tira do encadeamento dos significantes. Não digo, parágrafo seguinte, que Freud introduz o sujeito no mundo, o sujeito como distinto da função psíquica, a qual é um mito, uma nebulosa confusa, pois é Descartes quem o faz. Então, o sujeito como distinto da função psíquica, no sentido exatamente desse que eu acabei de ler para vocês. Pensar não garante que seu pensamento é verdadeiro. Então, uma coisa é o sujeito, outra coisa são as funções psíquicas. O Lacan diz, não foi Freud que disse isso, já foi Descartes, né? Mas direi que Freud se dirige ao sujeito para lhe dizer o seguinte, que é novo. Aqui, no campo do sonho, estás em casa. E aí ele cita uma frase que ele cita várias vezes, que é uma frase também bastante polêmica do Freud, que deu ensejo para muitas interpretações, mas que Lacan insiste em muitos momentos nessa interpretação que ele dá aqui, que é aquela frase que está lá no eu e no isso. Onde o isso era, o eu deve advir. Essa frase que Lacan vai falar disso aqui agora. Ele diz assim, ó, lá onde estava, no último parágrafo da página 50, na metade, ó. Lá onde estava desde sempre o sonho. Nesse lugar, os antigos reconhecem toda espécie de coisas, e por ocasião das mensagens dos deuses, e por que estariam errados? Então, os antigos entendiam o sonho como? Como mensagem dos deuses. E Lacan diz, por que eles estariam errados? Eles faziam alguma coisa das mensagens dos deuses. Então, olha que bonito. O sono tinha um significado para os antigos, né? Eles tinham uma coisa de interpretação. Isso quer dizer alguma coisa. E depois, talvez, vocês entreverão na sequência de minha exposição. Não é excluso que eles estejam sempre aí, a menos que isso não seja indiferente. O que nos interessa é o tecido que engloba essas mensagens, é a rede na qual, eventualmente, algo se deixa pegar. Talvez a voz dos deuses se faça ouvir, mas há muito que, a seu respeito, nossas orelhas voltaram ao seu estado original. Todo mundo sabe que elas não são de modo algum feitas para ouvir. As nossas orelhas não são feitas para ouvir, né? Mas o sujeito está aí para ser reencontrado. Aí onde estava, eu antecipo o real. Então, olha a interpretação do Lacan dá para a frase. Onde isso estava, eu devo advir. Lacan diz, aí, então, esse onde isso estava, Lacan diz, é o real. É isso que a gente diz, do puro, da aliança, da castração, do horror, do insuportável, né? Uhum. Aí onde estava, eu antecipo o real. Já justificarei o que disse aqui, mas aqueles que me ouvem há algum tempo sabem que emprego de bom grado a fórmula. Os deuses são do campo do real. Lá onde estava o it, o isso, o sujeito, não a psicologia, o sujeito deve advir. É assim que é a interpretação do Lacan é do real, como a gente falou, que o sujeito advém. E o que representa esse sujeito aí é a sua fantasia, né? Como ele disse aqui no final da última lição, né? Que o real é a origem da fantasia e que a fantasia encobre o real. Então, Lacan faz essa interpretação da frase do Freud. Lá onde estava o real, o it, o sujeito deve advir. Falem de acaso, meus senhores, final desse mesmo parágrafo. Se isto lhes agrada, eu, em minha experiência, não constato aí nenhum arbitrário, pois isso se entrecruza de tal modo que escapa ao acaso, né? Revocarei para aqueles que já ouviram minhas aulas sobre este tema a carta 52 a FIS, que comenta o esquema que será dito mais tarde na interpretação dos sonhos, né? Que é o esquema ótico.
Este modelo representa um certo número de camadas permeáveis a algo análogo à luz, cuja refração mudaria de camada em camada. Aí está o lugar em que se joga a questão do sujeito do inconsciente. E não é, diz Freud, um lugar especial, anatômico, senão como concebê-lo tal como nos é apresentado. Imenso desdobramento, espectro especial, situado entre percepção e consciência, como se diz, entre couro e carne. Vocês sabem que esses dois elementos formarão mais tarde, quando se tratar de estabelecer a segunda tópica, o sistema percepção-consciência. Mas não se deve esquecer que esse sistema, então, o intervalo que o separa no qual está o lugar do outro, onde o sujeito se constitui. E aí, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar, para a gente poder encerrar esse primeiro tópico. Essa carta 52 que o Freud, que Lacan menciona, ela está nas obras completas, mas eu peguei, olha só, eu até tenho que pedir para alguém reformular esse livro para mim. Esse livro é uma preciosidade, não sei se ele ainda, se ele foi, ele está, como fala? Esgotado, né? Que é a correspondência completa de Freud e Fliess, tá? Tem toda a correspondência deles, e aí essa carta 52 ela é de 1896. Né? E aí é aqui que Freud vai dizer assim. Ele diz assim. Ele começa dizendo assim, eu achei tão que ele estava feliz porque hoje ele tinha trabalhado 10 ou 12 horas e que ele tinha ganhado não sei quanto por isso e que isso fazia ele poder ter uma vida digna. Lembrando que Freud passou por muitos perrengues financeiros, enfim. Então, Freud foi pobre. Foi pobre, exatamente. Ele diz assim, como você sabe, estou trabalhando com a hipótese de que o nosso mecanismo psíquico tenha se formado por um processo de estratificação. O material presente sob a forma de traços minêmicos fica sujeito, de tempos em tempos, a um rearranjo, de acordo com as novas circunstâncias, a uma retranscrição. Então, o que Freud vai dizer aqui para o Fliess? Lembrando que o Fliess é aquele sujeito por quem Freud era apaixonado, era um amigão do Freud, ele tem... Isso aqui é toda a correspondência do Freud para o Fliess. A do Fliess para o Freud se perdeu, porque depois eles romperam drasticamente, e aí isso se perdeu. Acho que Freud jogou fora, sei lá. E aí Freud então está dizendo aqui, como é que o psiquismo se forma? Por retranscrições. Então ele vai dizer assim, ó, tem um traço minêmico. O que é um traço minêmico? É um traço de memória. Acontece um evento em sua vida, você tem desse evento um traço de memória. Isso fica gravado lá no seu sistema mental, né? Tem um traço de memória. De tempos em tempos, esse traço de memória, ele é traduzido em outra modalidade de linguagem, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Então, tem um rearranjo, uma retranscrição. Assim, o que há de essencialmente novo em minha teoria é a tese de que a memória não se faz presente de uma só vez, e sim ao longo de diversas vezes, e que é registrada em vários tipos de indicações. Não sei quantos desses registros existem. Pelo menos 3, Freud diz, provavelmente mais. E aí ele vai dizer assim, ó, ele faz um esqueminha aqui, ó, para falar da memória. Ó, que não sei se dá um esqueminha aqui, né? E aí é assim, ó. A primeira, então, o primeiro registro, ele coloca aqui como as percepções. São os neurônios onde se originam as percepções, como é que você percebe as coisas, às quais a consciência se liga, mas que em si mesma não retém nenhum traço do que aconteceu. É por isso que a consciência e a memória são mutuamente exclusivas. Então, essa é a primeira teoria dele. Se você tem a consciência, é uma coisa que recebe e logo se desvanece, logo sai, né? A memória está em outro lugar. O segundo sistema, ele chama de indicação da percepção. É o primeiro registro das percepções. É totalmente inacessível à consciência e se organiza de acordo com associações de simultaneidade.
Então, coisas que acontecem ao mesmo tempo ficam registradas nesse sistema, que é o primeiro que a gente não tem acesso e nem terá. Tá? O segundo sistema, ele chama, que na verdade é o terceiro, então tem a percepção, tem esse primeiro registro, depois tem um segundo registro, que é o inconsciente, que é a inconsciência, é o segundo registro, disposto de acordo com outras relações, talvez causais. Então, o primeiro registro é por simultaneidade, o segundo registro é causal. Os traços desse sistema talvez correspondam às lembranças conceituais. É igualmente inacessível à consciência. E o terceiro é a pré-consciência, que é o terceiro registro, ligado à representação da palavra e corresponde ao nosso eu oficial. As catexias, que são os investimentos provenientes desse sistema, tornam-se conscientes de acordo com certas regras. E essa consciência secundária do pensamento é posterior no tempo e provavelmente está ligada à ativação alucinatória das representações da palavra, de modo que os neurônios da consciência sejam também neurônios perceptivos e desprovidos de memória em si. Então, o que o Freud está dizendo aqui? Que eu acho essencial aqui. Nesse comecinho, antes de 1900, quando ele estava no começo da pesquisa dele, veja como ele já coloca a consciência como uma coisa muito assim. A palavra acessória não é boa, mas é uma coisa assim mínima do funcionamento mental. A maioria das coisas que acontecem a nível inconsciente e nós nem temos acesso. O que nós temos acesso são as traduções desse material. É por isso que a verdade toda, eu pensei daí no que Lacan fala lá no final, mais para o final da sua produção, a verdade toda, ela jamais será acessível. Porque a gente só tem traduções, transcrições. Colocar em palavras já é traduzir o negócio que nos aconteceu, e isso é muito visível na clínica, porque a gente precisa falar muitas vezes do mesmo acontecimento e ainda assim a gente não esgota. Já implica uma perda. Já implica em perda. Exato. Colocar em palavras implica em uma perda. Então, isso do inacessível, desse vazio, dessa coisa do real, Freud não chama desse modo, mas o que o Lacan chama a atenção é que isso já pode ser lido em Freud. Lido em Freud nas primeiras publicações dele, em que ele ainda está aqui puxando o maior saco do Fliess. Aí no final ele fala tanta coisa importante aqui, tanta coisa, e aí no final ele vai falar das coisas do Fliess, porque o Fliess, ele tinha uma teoria, o Fliess era psicótico, e ele tinha uma ideia que os homens menstruavam, não sei se pelo nariz, não sei como é que é. Tinha uma coisa do nariz, né? E o Freud, no final da carta, embarcando totalmente nessa, mas Porque o amor faz isso. que o amor faz isso, isso, você tem razão. Então, mas o que o Lacan quer situar aqui é isso. E aí, o que ele chama? Eu vou pular umas partes aqui, mas o que ele chama de recalcamento nesse momento? 10 horas, amiga. Tá, então só para encerrar. O que ele chama de recalcamento é uma falha de tradução. Então, nessas transcrições, quando há uma falha, é o que Freud está chamando aqui de recalcamento, né? Eu acho que nós vamos ter que retomar isso aqui também na próxima, né? Em agosto. Tá bem, gente. Um beijinho, tá? A gente vai sair. A gente vai sair. Daniel poder entrar. Daniel poder entrar. Um beijo para vocês, obrigada, boas férias e a gente se vê em agosto, tá? O mesmo para vocês aqui. Obrigada, gente. Tchauzinho. Por aqui.